Olá, galerinha, tudo jóia? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Bora lá! Pegue a apostila 2 e abra na página 40. Acompanhe com bastante atenção, porque hoje tem novidade na nossa aula de LP, hein? Hoje nós vamos estudar um tal de sujeito e um tal de predicado. Quem será essa dupla, hein? Uma dupla sertaneja, será? São cantores? O que eles são? Calma lá, galera, vocês já vão descobrir. Sujeito e predicado. Você já estudou frase e oração. Agora, fique sabendo que uma oração pode ser dividida em dois termos básicos. Ela pode ser dividida em sujeito e predicado. Nós estudamos que a oração são aquelas frases que possuem verbos, né? E o que são verbos? São as palavrinhas que indicam ação, estado, fenômeno da natureza, né? Então, vamos lá. Leia as orações a seguir e veja como isso acontece. Então, vamos ver onde que aparece o sujeito e onde que aparece o predicado. E quem, né? Como que é feita essa divisão aqui. André e Daniela... Opa, engasguei aqui. André e Daniela assistiram a um documentário ontem. Veja que aqui ele deixou, ó, grifado de azul, o primeiro termo da oração. Por que é uma oração? Porque aqui nós temos um verbo. Qual que é o verbo? Qual dessas palavrinhas aqui está indicando uma ação? E aí? Muito bem. A palavrinha que está indicando a ação é a palavrinha assistiram, que vem do verbo assistir. Então, André e Daniela assistiram a um documentário ontem. Então, essa parte aqui em amarelo é o segundo termo da oração. Agora, outra oração. Comprou muitos livros o estudante. Primeiro termo, veja que está aqui em amarelinho, igual lá, e o segundo termo está em azul. Serve bem isso. Qual que é o verbo dessa oração? Comprou muitos livros o estudante. Qual palavrinha que indica ação? Vamos pensar. É isso aí, galera. Se você falou comprou, você acertou. Comprou é o verbo que vem da palavrinha comprar, ok? Descubra os sujeitos dessas orações respondendo oralmente. Então, quem assistiu a um documentário ontem? Quem que assistiu um documentário ontem? Quem comprou muitos livros? E aí, na segunda frase, quem comprou muitos livros? Nossa, Pro, mas não dá para saber. Dá sim. Leia com atenção. É que aqui já ficou bem, logo de cara já falou quem, né, assistiram o documentário. E aqui ele deu uma invertida. Então, descobrindo isso, a gente encontra quem? O sujeito, né, de cada uma dessas orações. Sujeito é o termo da oração que indica o ser. Ou o objeto do que se fala, tá? Uma dica para encontrar o sujeito de uma oração é fazer a pergunta ao verbo quem ou o que. Olha só. E o outro termo da oração recebe o nome de predicado. É o termo da oração que contém a informação sobre o sujeito por meio do verbo. Nossa, Pro, que confusão, não entendi nada. Calma que vocês já vão entender. Olha só, sujeito da primeira oração. Quem assistiu ao documentário? O André e a Daniela. Então, eles são o sujeito. Olha a resposta aqui. O que eles fizeram? Assistiram a um documentário ontem. Então, o que eles fizeram é o predicado, tá? Comprou muitos livros. O estudante. Então, olha o verbo aqui, ó.
Predicado é o termo da oração que contém informação sobre o sujeito, ou seja, que ação que o sujeito fez. Então, quem comprou muitos livros? O estudante. Então, você faz a pergunta para quem? Para o verbo. Aqui, ó. O que eles assistiram? Quem assistiu? O que assistiram? Ok? Então, é muito importante vocês levarem isso aqui em consideração na hora de fazer as atividades, para entender bem direitinho essa diferença entre o sujeito e o predicado. E observe que aqui eles mostraram duas orações diferentes para mostrar o que, ó? Que o sujeito ele pode estar invertido, porque senão a gente começa a achar que o sujeito está sempre no início da oração. Não, ele pode estar também lá no final, ok? Então, bora lá fazer atividades para a gente ficar craque nesses dois cidadãos aí. Sublinhe o verbo de cada oração e separe o sujeito do predicado. No meu tempo de aluna, eu adorava atividade desse tipo. Eu espero que vocês também gostem. Vamos lá, fazer com bastante atenção, ó. Vou fazer o primeiro aqui com vocês, ó. Primeiro, o exemplo. Eu gosto de desenho animado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar aqui o verbo. Como que eu encontro o verbo? O verbo é a palavrinha que indica ação. Eu indicação? Gosto de desenho animado. E aí? Olha só, desenho está indicando o quê? Um substantivo. Animado, a característica do substantivo. Então, característica é adjetivo. Vocês já estudaram isso, ok? Eu é a pessoa. Então, não pode ser o verbo. Quais que sobraram? O gosto e o de. O de está indicando alguma ação? Não. Então, sobrou quem aqui, ó? O gosto, que vem de gostar. Então, o gosto é o verbo, ok? E agora dá para a gente separar, ó. Eu gosto de desenho animado. Quem gosta? Lembram lá da perguntinha que a gente tem que fazer, ó? Quem gosta? Eu. Então, eu sou o sujeito. Do que eu gosto? Gosto de desenho animado. Então, quando eu faço a pergunta do que eu gosto, eu estou respondendo quem é o predicado, tá? Então, galerinha, eu sempre falo que nas atividades a gente pode conversar com elas. Nossa, Pro, que maluquice é essa? Eu vou conversar com a atividade? Vou sim. Como que eu converso? Olha lá, qual que é o meu foco aqui? Descobrir o verbo, descobrir o sujeito e o predicado, não é? Então, eu vou conversar aqui com a minha oração para descobrir quem são esses carinhas aí que eles querem que eu descubra, tá? Então, isso é uma questão de prática. Vamos lá. Muitas pessoas querem aparecer na televisão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar o verbo. Lembra que ele falou para sublinhar o verbo de cada oração. Muitas pessoas querem aparecer na televisão. Quem que é o verbo aqui, ó? Aquele que está indicando a ação. Muitas pessoas querem aparecer na televisão. Ó, o querem, que vem do quê? De querer, né? Então, é o verbo. Agora, para eu descobrir o sujeito, vamos fazer a pergunta? Quem que quer aparecer na televisão? Quem quer aparecer na televisão são as muitas pessoas. Então, quem que é o sujeito nesse caso? O sujeito, muitas, maiúscula, muitas pessoas. Vamos ver se eu consigo arrastar esse cidadão aqui, ó.
Então, ele é o sujeito, tá? Agora, o predicado. Volto lá. O que eu pergunto lá para o meu verbo? O que essas pessoas querem? Querem aparecer na televisão. Então, quem que é o predicado? Ele veio aqui a partir do verbo. Então, o predicado é querem aparecer na televisão. Perceberam como ficou mais fácil quando eu conversei aqui com a minha oração? Então, primeira coisa, descobrir o verbo. Fazer a pergunta. Quem que querem? As muitas pessoas. E o que elas querem? É o predicado. Elas querem aparecer na televisão. Ok? Então, galerinha, façam com bastante atenção. Conversando aqui com as orações. Se precisar, volta ao vídeo da explicação para vocês entenderem bem. Caprichem na letra, hein? Aqui, identifique o sujeito. Opa. E lá. Deixa eu mudar aqui. Identifique o sujeito e o verbo de cada oração. Então, mesmo esquema. Só que aqui a gente vai identificar só o sujeito e o verbo. O sujeito. Primeiro eu vou identificar o verbo. Qual que é o verbo? É o que indica ação. Os sujeitos fizeram... Desculpa. Os sujeitos, Os atores fizeram muito sucesso naquela novela. Qual palavrinha que indica ação aqui? A palavrinha fizeram. Ok? Que vem de fazer. Então, o fizeram é quem? O verbo. Agora eu vou perguntar para o verbo. Quem que fizeram alguma coisa? Os atores. Então, os atores são o sujeito. Ok? Bastante atenção, hein? Com base na atividade que acabou de realizar, o que é possível descobrir em relação ao sujeito nessas frases? Então, observem bem, nessas frases não, nessas orações. Observe bem o que aconteceu, tá? Se vocês não conseguirem fazer, não tem problema. Na hora da correção, a gente socializa, tá? Próxima atividade. Complete as orações acrescentando o sujeito ou o predicado. Então, aqui, resposta pessoal, tá? Então, vocês vão ter que colocar aqui o sujeito, Por quê? Porque o predicado já está aqui, Falava da beleza das flores. Então, quem falava? Então, inventa aí alguém, ou enfim, alguma coisa que falava das belezas das flores, tá? Pode ser o filme, personagem, enfim, O ator. E aqui, tem o filme, que é o sujeito, e tá faltando quem? O predicado. Então, vocês vão completar com o predicado. Lembrando que é uma oração, precisa ter um verbo, tá? Mesma coisa aqui, Já tem o predicado, tá faltando o sujeito. Na D tem o sujeito e está faltando o predicado. Aqui falta o sujeito. Aqui tem o sujeito, falta o predicado. Identifique o sujeito e o predicado em cada uma das orações a seguir. Então, aqui vocês vão fazer assim, Vocês vão escrever aqui. Sujeito. 2 pontos. Quem que é o sujeito aqui nessa oração? Coloca lá. Depois aqui embaixo. Vocês vão colocar quem é o predicado. Ai.
Fico tão contente quando esse negócio não me obedece. Obedeceu, que bom. Aqui. Então, vocês vão colocar o sujeito e vocês vão colocar o predicado de cada oração, tá? Leia as orações a seguir. Os desenhos animados... Não, leia a oração a seguir. Os desenhos animados deixaram as crianças alegres. O sujeito dessa oração está no singular ou no plural? Então, primeiro eu tenho que descobrir quem é o sujeito, não é? E aí eu vou falar se esse sujeito está no plural ou no singular. Depois, passe a oração acima para o singular. Ó, a oração está no plural, porque tem o Szinho aqui, não é? E aqui você vai passar para o singular, ou seja, uma pessoa só. Veja uma oração escrita no singular. Eu assisti a um filme nas férias. Assinale a alternativa que apresenta o modo adequado de como essa frase deve ser escrita no plural. Então, para eu passar aqui para o plural, qual que é a frase correta? Né? Qual a oração correta? Eu assisti a um filme nas férias. Nós assistimos a um filme nas férias, ele assistiu a um filme nas férias, ou vocês assistiram a um filme nas férias, ok? Aqui, escreva uma oração no singular, então você vai escolher uma oração aí no singular, e peça a um colega para passá-la para o plural. Infelizmente, isso não será possível, então você vai fazer as duas coisas, caríssimo. Você vai escrever a oração no singular e depois vai passá-la para o plural. Capricha na frase, hein? Atividade para casa. Nossa, Pro, mas tudo hoje é para casa. Pois é, galerinha. Mas não vamos pensar nisso, né? Senão a tristeza vem e bora lá. Ó. Temos que fazer nossas atividades. Leia o texto incompleto e fique atento às ideias sugeridas. Depois, complete as lacunas com predicados para as orações que estão incompletas. Vamos lá? Que arte! João Pedro chegou da escola satisfeito depois de participar da aula de artes, onde aprendeu a mexer com tintas e iniciou uma pintura. Ao chegar em casa, em vez de assistir à televisão, foi direto ao seu quarto e olhou pensativamente para os lados. Ele... E aí? Né? Você vai completar aqui com um predicado, tá? Ele, ó, pensa lá, ele foi na aula de arte, ficou empolgado em mexer com as tintas, com as cores, e aí ele ficou olhando, né? Ficou lá no quarto, olhou pensativamente para os lados, para as paredes, e o que que ele resolveu, hein? O ambiente não estava alegre. O quarto, e aí? O quarto, tinha alguma coisa que precisava acontecer no quarto. Com latas de tinta e um pincel na mão, João deu vida e alegria às paredes. Quando seus pais chegaram, foi uma surpresa. Eles, e aí? O que será que os pais deles acharam? Será que eles gostaram? Será que eles ficaram muito bravos com o que o João Pedro fez? E aí, galerinha? Agora, complete os balões com o termo da oração que estiver faltando, ou com o sujeito ou com o predicado, tá? Então, aqui, ó. Quem gostamos muito de bola, de jogar bola? Nosso esporte preferido é? E aí? Capricha nas respostas. Galerinha, façam tudo com muita atenção, capricho e amor. Qualquer dúvida, é só perguntar. Um beijo e até a próxima aula.